Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui comigo em mais um vídeo para nós juntos meditarmos na Palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 45 a seguir. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor encarregou da sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha, eu quero conversar com você aqui sobre o seguinte tema: não despreze as suas responsabilidades. Não despreze as suas responsabilidades. Jesus ele nos narra aqui nessa parábola um conteúdo de instrução sobre o dever de nós nos mantermos alertas sobre a sua vinda, para que ele nos ache como servos responsáveis diante dele e naquele grande dia nós possamos ser chamados de bem-aventurados. O texto aqui ele vai descrever uma situação onde o senhor, né, no caso aqui possivelmente um fazendeiro, um homem muito rico que possuía servos, que possuía escravos, porque se ele tinha essa condição de ter empregados, entende-se que era um homem rico, de condições. Ele encarrega, né, o seu servo de toda a sua casa, com a responsabilidade de sustentar os seus demais empregados. Grave essa palavra aqui. Uma das principais responsabilidades desse servo era sustentar, né, os seus demais empregados. E agora a narrativa nos traz uma certa expectativa de como aquele servo ele se portará diante de tal cargo que ele recebe. O primeiro relato, então, nos diz como seria feliz, como seria bem-sucedido aquele servo que, ao voltar ao seu senhor, ele o encontrasse servindo daquela maneira. Ah, ele confiaria a ele todos os seus bens, é o que o texto aqui deixa muito claro para nós. O segundo relato nos afirma que se aquele servo for mau e permitir que a soberba, a arrogância, a prepotência, que o orgulho viesse lhe dominar, ao ponto de ele espancar os seus conservos, dele beber o vinho do seu senhor em sua ausência, ele então seria castigado e colocado no lugar dos hipócritas. Então, nós, ao refletirmos aqui nessa parábola, não tem como. Nós somos aqui arremetidos àquele entendimento de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos confiou com a sua morte e ressurreição um encargo de sermos luz do mundo, de nós sermos sal da terra. Ou uma expressão que talvez nos soe de forma grosseira, mas com muita veracidade, a de substituí-lo enquanto aqui vivermos. Entenda, quando nós lemos aqui a história dessa parábola, desse Senhor confiando toda a sua casa, a responsabilidade a esse seu servo, nos arremete a esse entendimento de que Jesus, o nosso Salvador, com a sua morte e ressurreição ao terceiro dia, ele também colocou sobre nós um encargo, ele colocou sobre nós uma responsabilidade de nós sermos luz do mundo, de nós sermos sal da terra e de nós o substituí-lo aqui na terra. Talvez até muito grosseiro falar isso. Como substituir Jesus? Mas a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Então é como se agir como Jesus agisse, pensar como Jesus pensaria. Então
traz essa ideia, sim, de representá-lo aqui na terra, ser um representante dele aqui na terra. E eu e você recebemos essa tão árdua responsabilidade. E então você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade que se encontra sobre nós cristãos? Já parou para meditar sobre isso? Há de sermos seus imitadores, há de sermos parecidos com Ele, com o nosso Cristo. A pergunta então que se faça seja como realizar com êxito essa tão árdua responsabilidade. Talvez você possa pensar comigo assim, tá, eu já entendo e compreendo que o Senhor me colocou uma árdua responsabilidade de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de representá-lo aqui enquanto eu viver. Mas a pergunta que se faça, tá, como realizar com êxito, com sucesso, essa tão honrosa e árdua responsabilidade? A resposta mais coerente, talvez, possa ser essa: o honrá-lo com a nossa vida. A melhor resposta que nós possamos dar diante dessa pergunta talvez seja essa: uma vez que eu e você honrar a Deus com a nossa vida, nós estaremos então conseguindo corresponder com esse encargo, com essa responsabilidade que o Senhor Jesus nos confiou. A vida, de fato, ela possui diferentes ramificações, ou diversas áreas, né, como você queira chamar. A espiritual, a emocional, profissional, a financeira, e por aí vai. Em todas elas precisamos ser um servo fiel e íntegro com o Senhor, o honrando com as nossas responsabilidades. Nós precisamos entender que não é através do que falamos somente que iremos honrar ao Senhor, mas por meio de nossas atitudes no nosso dia a dia. Preste atenção. O Senhor Jesus, quando nos comprou com seu sangue, Ele não comprou apenas algumas áreas da nossa vida, Ele nos comprou por completo. Nós pertencemos a Ele como um todo, toda a nossa vida. E a vida, ela é como se fosse uma mexerica cheia de gominhos. Então, cada gominho representa-nos por... A mexerica é a vida. Os gominhos é como se fosse cada departamento, cada área da nossa vida. Então, quando o Senhor nos comprou, Ele nos comprou por completo. Então, Ele deseja que a nossa vida, em todos os aspectos, em cada gominho ali, venha glorificar a Ele, venha exaltar a Ele. E para que isso aconteça, nós temos que adentrar aqui uma dimensão de que não é apenas através do que nós falamos, mas sim por meio de nossas atitudes no nosso dia a dia, em cada área da nossa vida, que nós iremos conseguir honrar ao nosso Senhor. E a maneira como, ou melhor, nosso testemunho prega mais do que as nossas palavras. Essa frase aqui eu escrevi como resumo desse pensamento. O nosso testemunho prega mais do que as nossas palavras. Grave isso. A maneira como eu me porto dentro de casa com meus filhos, com meu marido, com minha esposa, revelam o meu comprometimento em servir ao Senhor com fidelidade. Talvez você me pergunte como que é definido o grau de um servo de Deus com o seu comprometimento em honrar a Deus. Ele é medido, por exemplo, dentro de casa, com a maneira que eu me porto como marido, a maneira que eu me porto como filho, como filha, como eu honro meus pais, como eu respeito meus irmãos, como eu respeito a esposa, o marido, sabe, o convívio dentro de casa. Eu gosto de usar o exemplo de família porque dentro de casa a gente é o que a gente é. Lá fora a gente consegue talvez ter uma dupla personalidade, mas dentro de casa não. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, onde a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar a máscara, não é? E é isso que acontece. Quando nós chegamos em casa, nós tiramos a nossa máscara, porque nós somos de verdade mesmo dentro de casa. Então quem nos conhece de verdade é a nossa esposa, é o marido, é os filhos quem nos conhece de verdade, porque a gente está sem máscara dentro de casa. E é exatamente as nossas atitudes dentro de casa, o meu comportamento, a minha postura dentro de casa com a minha família revela o grau de comprometimento que eu estou em ser um servo fiel ao meu Senhor.
E a maneira como eu me porto em relação ao meu trabalho diário revela também o meu grau de responsabilidade. Quando eu vou trabalhar, a maneira que eu me dedico ao trabalho, como eu me entrego àquele trabalho, porque a palavra de Deus fala que tudo nós vamos fazer, nós temos que fazer a Deus e não aos homens, como se fosse aos homens. Então tem pessoas que se o patrão virar as costas ou o encarregado virar as costas, ela deixa de fazer. Ah, nem tá vendo mesmo, aquele chegar eu começo a trabalhar com mais intensidade. Ele começa a relaxar. Então, nós temos que entender todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, na minha vida profissional. Eu vou me dedicar, vou dar o meu melhor, porque é para o Senhor que eu estou fazendo isso. Então, a meu comportamento no trabalho revela o meu grau de comprometimento que eu estou em servir, em honrar com esse encargo que o Senhor me colocou, de a minha vida honrar, para que eu possa ser responsável, então, com tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você consegue me entender com isso? Ao mesmo tempo, preste atenção nisso, em que eu me preocupo apenas em servir a Deus para lhe honrar, eu estarei sendo um líder fiel que estará alimentando a minha família com paz, com carinho, com união, com relacionamento. E essa família será um transmissor da imagem de Deus para outras que estão famintas por uma restauração. Você se lembra que uma das principais responsabilidades da parábola aqui daquele servo era alimentar, era de sustentar a seu tempo, a casa de seu senhor. Então, entenda que o sustento, ou seja, uma vez que eu me porto e me preocupo apenas em honrar a Deus com a minha vida, sabe? Não através da religião, de um templo religioso, de estar lá dentro, de seguir as liturgias, os rituais da igreja, não apenas isso, mas focando em honrar a Deus com a minha vida, de fato, no dia a dia, na prática diária. Uma vez que dentro de casa, um exemplo da família, que eu consigo me preocupar apenas em honrar a Deus, então eu estarei sendo alguém que vai alimentar, um líder que vai alimentar minha família com paz, com amor, com relacionamento, com carinho, com respeito, porque eu serei um líder que vai alimentar a minha casa com tudo isso, com todas essas virtudes, e a minha casa, minha família vai ser um transmissor da imagem de Deus para outras famílias que estão famintas por uma restauração. Você imaginou alguém olhar para a tua família e falar assim: puxa, eu queria ter o que essa família tem, eu preciso ter o que essa família tem. Sabe, eu não estou falando aqui de dinheiro, de questões financeiras, mas estou falando de plenitude, de essência de vida, de essência de família, de casa, de lar, de ser um pedacinho do céu. Então, imagine você ter uma família que transmite a outras famílias que estão famintas, transmitir a elas, sabe, o alimento da restauração, transmitir a elas o pão, porque vocês têm o pão vivo que desceu do céu. Isso é maravilhoso. O texto agora ele nos diz que o senhor daquele servo volta e o acha em sua lealdade e o confia todos os seus bens. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Quando a parábola nos narra que Jesus, que aquele senhor chega e encontra aquele servo fazendo o seu dever, honrando ele com a sua vida, então ele lhe confia todos os seus bens. E ele foi aqui um servo não apenas fiel, ele foi um servo leal. A lealdade significa honrar alguém na sua ausência. Aquele servo falou assim: meu senhor não está aqui, mas eu vou agir com a minha responsabilidade como se ele tivesse. Isso aqui faz toda a diferença. Então a lealdade daquele homem faz ele honrar o seu senhor mesmo na sua ausência. E olha que coisa gloriosa, ele lhe confia todos os seus bens. Ele confia todos os seus bens. Imagina a alegria daquele senhor. Uma vez que ele encontra aquela lealdade, aquela fidelidade naquele ser, ele fala: tudo que eu tenho agora, todos os meus bens, eu confio em suas mãos. Agora raciocine aqui comigo. Como nós iremos nos ausentar de Jesus? Na parábola aqui é lógico que é uma história de um dono de fazenda que vai embora e o seu empregado fica no lugar.
e ele honra na sua ausência. Agora eu te pergunto, como nos ausentar da presença de Jesus? Se ele é o nosso Senhor a quem nós temos que honrar. Como nos ausentar da presença dele? Seu Salmo 139 fala que se nós subirmos aos céus, ele lá está, descemos ao lugar mais baixo, ele também está, na escuridão ainda assim será luz para ele estará nos vendo, ele estará nos enxergando. Como nos ausentar dos olhos do nosso Senhor? Como nos ausentar? Embora que o texto do verso 47 nos fala que sobre o reino de Cristo, na sua vinda, onde ele governará com poder na terra, eu gostaria de pensar com você sobre o momento na parábola em que o Senhor confia todos os seus bens ao seu servo. E esse momento é quando ele o acha e ele o encontra servindo. Quando ele o encontra servindo. Isso aqui é maravilhoso, porque o seu Senhor vai dizer: tudo que eu tenho agora vai ser confiado para você na hora exata, no momento exato em que ele encontra aquele servo servindo. Seu Senhor, cujos olhos nós não temos como nos ausentar. Ele olhar para mim, olhar para você e perceber que a nossa vida está uma vida decidida a honrá-lo, a glorificá-lo, como pai, como marido, como esposa, como filho, como profissional, sabe, como um cidadão, como uma pessoa aqui nessa terra, em todos os aspectos, você glorifica a Deus com a sua vida, ou seja, você procura conhecer nas Escrituras, na Palavra de Deus, que é o manual da nossa vida, que é a instrução de um pai para o filho. Sabe, eu vejo que a Bíblia é como se fosse uma carta de amor de um pai para o filho, que quer que o seu filho vá para frente, que quer que o seu filho tenha sucesso. Então ele deixa orientações, instruções em todas as áreas, em todos os aspectos, em todas as esferas da vida. Então nós passamos a consultar ali no livro sagrado, nas Sagradas Escrituras, quais as instruções de Deus em cada área da nossa vida, e nós nos aplicamos a ela. Então a nossa vida estará honrando e o nosso Pai, nosso Senhor, nos encontrar assim. Ele nos confiará todos os seus bens. Eu não sei se você compreende isso, mas a prosperidade de Deus virá em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as esferas. Nós teremos uma família plena, feliz, abastecida de todos os bens de Deus. Uma vida sentimental abastecida de toda a sorte de bênção do Senhor. Uma vida profissional. Eu não sei se você compreende, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, todos os bens do Senhor, ou seja, a plenitude, a essência das bênçãos de Deus serão ministradas quando Ele nos encontrar, honrando com a nossa vida. Se o Senhor nos encontrar compromissados em honrá-lo com as nossas vidas, não com uma visão de glorificá-lo apenas dentro do templo, em palavras e liturgias, mas na prática, ele nos confiará todos os seus bens, todas as suas bênçãos. Como eu disse, não é honrar a Deus com uma vida religiosa. Compreenda isso. Tem pessoas que acreditam que ela vai à igreja, aquela 1h30 que ela fica na igreja, ela está honrando a Deus. E quando ela sai da igreja, dos portões para fora, ela já fiz minha parte com Deus mesmo. Então, sabe, ela não tem uma ligação com Deus 24 horas de honrar ao Senhor, de glorificar a Ele com a sua vida. Então ela se limita à sua vida cristã dentro do templo. Isso aqui não é uma verdadeira forma de honrar a Deus. Você está honrando a religião, você está honrando a liturgia, você não está honrando uma pessoa de verdade, que é Cristo, viver com Ele, conviver com Ele no seu dia a dia, na sua prática. Então, uma vez que nós passamos a honrar a Deus fora dos portões da igreja, fora da igreja, sabe, fora do ambiente litúrgico, porque ali é muito fácil nós levantarmos as mãos, glorificarmos, adorarmos, ali é muito fácil a gente dizer: Senhor, a minha vida é tua. Eu estou falando aqui de uma vida prática mesmo, do dia a dia, dentro de casa, na rua, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos, o comportamento em todos os demais tipos de ambientes, vivenciar uma vida que honra a Deus. Então, uma vez que Deus encontra isso em nossos corações, a nossa vida se adequando à palavra dele, aos princípios da palavra, então todas as suas bênçãos serão confiadas. Você pode dizer amém aí na sua casa por essa palavra? Por outro lado, se o servo se portasse de uma maneira má, né, pensando consigo: o meu Senhor não está aqui, ele não está aqui mesmo. Quando nós nos ausentamos de Deus, nós passamos a agir como
um senhor autoritário. Uma vez que aquele servo pensasse assim, meu senhor não está aqui não, ele foi embora, ele está longe, vai demorar para voltar. Então eu sou eu quem mando aqui agora, eu faço o que eu quiser aqui, eu vou maltratar aqui os meus conservos, eu vou beber o vinho do meu senhor, que quem manda aqui sou ele, não vai voltar mesmo. Então, uma vez que ele percebeu a ausência do seu senhor, ele se sentiu um servo autoritário, que passou a agir conforme as suas próprias vontades. Entenda, quanto mais eu e você nos distanciamos da presença de Deus, abraçamos o pecado, abraçamos as práticas errantes, sabe, da carne, mergulhamos nas obras do mundo, a gente vai criar um abismo entre nós e Deus. A palavra de Deus fala que há separação entre o homem e Deus no pecado. Então, quanto mais eu me preocupo apenas com o pecado, em pecar, em fazer aquilo que aborrece a Deus, Deus ele vai se distanciar. Deus ele vai se distanciar, a gente não vai ter aquela comunhão, aquele elo de ligação com Ele. Sabe, haverá uma separação, um abismo. E quanto mais ausentes de Deus eu e você estivermos, mais longe do Senhor, do nosso Senhor nós estivermos, mais um servo autoritário nós seremos. Que iremos mandar, que iremos ordenar, que iremos agir conforme o nosso próprio umbigo, que nós iremos querer ditar as regras. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo, porque uma vez que nós nos tornamos assim, nós reprovamos, né? Somos reprovados perante os olhos do nosso Senhor. E ele diz assim, eu vou maltratar os meus conservos, e os demais conservos que ele tinha eram escravos do seu Senhor. Naquela época, escravo era propriedade. Era propriedade. Escravo ele era vendido por dinheiro, então ele valia dinheiro. Quando aquele servo fosse espancar, mas imagine se ele quebrasse um dente de um escravo, se ele causasse uma cicatriz, uma ferida naquele escravo, se ele fosse vendido futuramente, ele seria desvalorizado. Então, ele estaria ferindo e desvalorizando a propriedade do seu senhor. Isso aqui é forte. Porque você corremos o risco por estarmos longe da presença de Deus, agirmos de forma autoritária e ferir aquilo que pertence a Deus. E ferir aquele que pertence ao nosso Senhor, aquele que é propriedade exclusiva de Deus. O que é, pastor? A noiva de Cristo. Nós corremos esse risco de escandalizar alguém, de ferir a fé de alguém. Isso aqui é muito forte. De ofender, de magoar, de trazer angústia para aquilo que é propriedade exclusiva de nosso Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. E beber o vinho na ausência do seu Senhor naquela época, isso aqui era uma desonra, mas sem tamanho. Beber o vinho do seu Senhor na ausência dele. Então, com certeza, ele seria desprezado. Esse servo, por fim, ele é levado a um lugar dos hipócritas. Ao lugar dos hipócritas. E nós temos que compreender, nós temos que entender aqui, diante dessa palavra, que há dois tipos de reações diante da responsabilidade que lhes foram confiadas. Um servo que decidiu ser prudente, obediente, íntegro, que passou a ser um canal de alimentação em todos os aspectos, e um outro que decidiu agir de forma autoritária por estar ausente do seu Senhor, agiu de forma imprudente, caminhou para coisas que a sua arrogância o conduziu a ser desprezado, a ser, por fim, aqui levado ao lugar dos hipócritas. Sabe, a pergunta que fica agora dessa parábola é essa. Qual é o servo? Diz aqui o texto. Quem é o servo fiel e prudente? Quem é? É a pergunta que o Espírito Santo, é a pergunta que Jesus ele está fazendo para mim e para você. Quem é? Que tipo de servo nós somos? Nós somos aquele servo responsável? Nós temos sido aquele servo que tem honrado ao Senhor com a nossa vida, sabe? Que tem desprendido da religiosidade e entrado numa experiência de vida com Deus de verdade. E nós temos nos entregado a glorificar a Deus, e por causa disso a nossa vida é um meio de alimentar vidas, de alimentar pessoas que estão famintas, de alimentar nossa família, de alimentar a nossa casa, de alimentar os nossos filhos. Sabe, você compreendeu aqui na dimensão da explanação da mensagem? Ou nós temos sido aquele servo irresponsável? Nós
não temos sido luz do mundo, não temos sido sal da terra. O que você tem feito com a responsabilidade que o seu Senhor lhe confiou? Será que quando ele voltar, ele vai nos encontrar aqui no literal da escrita? Quando ele vier na sua volta, na sua vinda, ele nos encontrará servindo a ele, para que a gente possa reinar e governar com ele aqui na terra? E no período que nós estivermos aqui em vida, ele pode nos encontrar servindo a ele dessa maneira para derramar todos os seus bens, toda a sorte de bênçãos, de milagres em cada setor da nossa vida, porque estará glorificando a ele? Eu quero orar com você nesse momento diante dessa reflexão final aqui dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o seu nome, te exaltar, te glorificar por essa reflexão, por essa palavra simples, mas que o Senhor nos traz um ensinamento profundo, Senhor, porque temos uma responsabilidade enorme sobre nós, e a forma melhor de nós correspondermos a ela é glorificando ao Senhor com a nossa vida, é te honrando com a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar corações que estão arrependidos, pessoas estão desprezando a sua responsabilidade, mas a partir dessa instrução estão orando, Senhor, não, eu quero a partir de hoje, a partir desse momento, me tornar um servo responsável. Que a minha vida não venha a ser uma vida religiosa, presa aos ritos da igreja, ali dentro do salão, do templo físico, mas eu quero limitar minha vida em uma vida diária contigo, que venha lhe honrar de verdade, porque se eu me preocupar apenas em honrar o Senhor com a minha vida, eu automaticamente serei um servo prudente que estará alimentando ao seu tempo tudo aquilo que precisa ser alimentado. Eu serei uma fonte transbordante do pão vivo que desceu do céu, da água viva que sacia a sede. Deus, nos transforme nesse servo prudente, fiel, íntegro e leal a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos juntos caminhar para as nossas responsabilidades diante de Deus, honrando Ele com a nossa vida. Se você sentir de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Se você sentir de se inscrever, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, assim permitindo Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida.